Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito, mas antes disso precisamos passar pelos termos da oração, que são todos os pedaços, todas as partes significativas de uma frase com verbo, ou seja, de uma oração mesmo. Nós temos os termos chamados, termos essenciais, que são o sujeito e o predicado da oração. Os termos integrantes, aqueles que são importantes, eles precisam estar lá para que aquele sujeito e aquele predicado fiquem com sentido completo. E a parte final são os termos acessórios, em que temos todos os adjuntos, adnominais, adverbiais, também agente da passiva, um vocativo, termos que vão completar, vão dar mais sentido, mas de maneira acessória. Eles podem estar lá ou não, porque a oração já tem significado por si. Vamos usar uma oração como exemplo. A menina gosta de estudar. A parte a menina é o nosso sujeito. Aqui nós já temos um termo acessório, mas vou deixar para comentá-lo no segundo exemplo. Gosta, que nós temos nosso verbo, que é um verbo que pede um complemento. Esse complemento vem a partir do que ela gosta. Gosta de estudar. Essa parte final é o nosso termo integrante. Se ele não estivesse aqui, nossa oração não teria sentido completo, porque nós não paramos a fala em a menina gosta ou a menina gosta de. Sempre é preciso completar sobre o que estamos falando de maneira bem clara. Depois, eu posso fazer uma expansão no sujeito, falando a menina do segundo ano A, ou seja, trouxe mais algumas informações. Já era uma menina determinada pela presença do artigo, agora ela é mais específica, do segundo ano A. Essas duas partes, grifadas em verde, elas são os adjuntos adnominais, são as informações acessórias, informações que para o sentido da oração, elas vêm trazer algo a mais, elas não são integrantes, elas não têm a mesma importância, por exemplo, de um objeto indireto. Antes de falarmos quais são os tipos de sujeito, nós precisamos entender o que é o sujeito da oração. O sujeito da oração é sobre quem estamos falando ou sobre o que estamos falando. Podemos definir o assunto da oração. Esse é o nosso sujeito. Portanto, é importante tirar da mente aquela ideia que diz que o sujeito é aquele que age na oração, é aquele que executa uma ação. É importante tirar isso da memória. Por quê? Imagine a seguinte frase: a cidade é bonita. Qual é a ação da cidade? Nenhuma. Estou dando uma característica dela. Portanto, se aplicarmos a ideia de que quem age na oração é o sujeito, ficamos numa oração que não tem sujeito, nesse caso da cidade. E sim, existe um sujeito ali. Tudo bem? Agora, a segunda divisão que nós precisamos é saber se um sujeito, ele é determinado, ou seja, eu olho para a oração e consigo saber sobre quem ou sobre o que nós estamos falando ali? Primeira divisão. Segunda, ele é indeterminado. Você sabe que aquela ação ocorreu, mas você não consegue definir quem a realizou. Esse é um caso de sujeito que nós conseguimos pensar em quem realiza a ação, especificamente o indeterminado. E a oração com sujeito inexistente, também conhecida como oração sem sujeito, que está voltada a orações que falam da passagem do tempo e de fenômenos naturais. Vamos começar falando do sujeito determinado. Ele pode ser dividido em sujeito determinado simples, sujeito determinado composto e sujeito determinado desinencial. O desinencial ele pode ser chamado também de elíptico ou de sujeito oculto. No sujeito determinado simples, a característica é que nós temos apenas um núcleo. Isso quer dizer que somente uma palavra é principal naquela oração. Ou seja, Raul fez uma viagem. Uma única palavra é o nosso núcleo. Então, nós temos um sujeito simples. Um sujeito simples não quer dizer que tem apenas uma palavra no sujeito. Nós podemos ter um sujeito simples enorme, mas apenas uma palavra é a principal. Usei um exemplo aqui. O rapaz da Casa Amarela fez uma viagem. Veja que a Casa Amarela não realiza essa ação. A Casa Amarela não é o assunto da nossa frase. O assunto sobre quem estamos falando é o rapaz, e toda essa parte da Casa Amarela vem caracterizá-lo. Portanto,
Esse é o núcleo do sujeito simples, um único núcleo. Essa é uma oração com sujeito determinado simples. O sujeito determinado composto, ele acontece quando nós temos 2 ou mais núcleos. Raul e a noiva fizeram uma viagem. Primeiro núcleo, Raul. Segundo núcleo, a noiva. O sujeito desinencial, ele não traz nenhuma palavra para que nós possamos marcá-la como núcleo. Essa é uma característica própria do sujeito oculto. Contudo, nós conseguimos saber quem realizou aquela ação ou sobre quem estamos falando, por conta da desinência. A desinência é a conjugação. Pelo final do verbo, nós conseguimos saber sobre quem estamos falando. Eu viajei. Posso falar direto, sem o uso do pronome. Viajei. E a frase mantém o sentido completo por conta da terminação, por conta da conjugação. Viajamos no carnaval. Quem viajou? Sobre quem estamos falando nessa frase? Estamos falando sobre nós. Portanto, é um sujeito desinencial. No sujeito indeterminado, nós temos 2 casos. O primeiro é quando nós temos um verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, concordando com o pronome eles e sem nenhuma marca pelo contexto que mostre pra gente quem é o assunto daquela frase, sobre quem realmente estamos falando. Por exemplo, é clássico usar frases desse tipo quando se deseja transmitir uma informação que talvez ainda não seja tão confiável ou uma fofoca. Falaram que você foi visto em tal lugar. Esse primeiro trecho, falaram que, eu não sei quem foi que falou. Disseram que isso aconteceu. Disseram. Não estou definindo quem foi que disse. Ou seja, o nosso sujeito é indeterminado. Nós temos uma ação que realmente ocorreu, contudo não há marcas dentro do contexto que me permitam afirmar quem fez aquilo. Portanto, é importante prestar atenção para não confundirmos um sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural com um sujeito oculto com verbo na terceira pessoa do plural. Portanto, a definição de sujeito, ela não pode se dar por uma frase isolada. Toda frase, ela compõe um texto, ela compõe um enunciado, e todo esse contexto, ele é importante para a definição de qual é o tipo de sujeito encontrado naquela frase. O sujeito indeterminado, ele também pode ser representado a partir de frases que são acompanhadas do índice de indeterminação do sujeito, que é essa palavrinha ser. Por exemplo, precisa-se de vendedores. Eu não tenho ninguém que realiza essa ação do precisar. Portanto, é muito comum que algumas pessoas pensem que a palavra vendedores representa o nosso sujeito. Uma maneira para verificar isso, se realmente esse é um sujeito indeterminado e não apenas uma frase que está sendo colocada numa ordem inversa, é tentar trazer essa palavra que você pensa ser o sujeito para o início da oração. Vamos tentar fazer isso com essa frase. Precisa-se de vendedores. Vendedores são ou seriam precisados? Provavelmente não. Ninguém falaria uma frase assim. Portanto, nós temos aqui uma frase que não traz para nós quem é o nosso sujeito. Ou seja, o nosso sujeito é indeterminado. Sabemos que alguém, uma indústria, uma empresa, uma loja, precisa de vendedores, mas não temos a definição de quem é essa pessoa.